Bem-vinda ao Nutricionista Diz que Sim. Sou Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser. Simples, real e descomplicada. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a doutora Joana Souza. É médica especialista em ginecologia e obstetrícia, com uma abordagem focada na saúde integral da mulher ao longo de todas as fases da vida. Tem vindo a diferenciar-se em áreas como a patologia do colo do útero, ginecologia estética, regenerativa e funcional, integrando uma visão moderna e personalizada do cuidado feminino. Está tudo certo, Joana? Certíssimo, Maria. Bom dia e obrigada por Bem-vinda. este convite. Obrigada. Obrigada eu por vires, ainda por cima vens de longe, não é verdade? Para te juntares aqui ao podcast. Portanto, obrigada por estares aqui. E começando aqui desde o início, porque também acho que é importante quem assiste conhecer um bocadinho sobre ti. Explica-nos um bocadinho o teu trabalho enquanto ginecologista, o que é que tu mais vês no teu dia a dia? Olha, no meu dia a dia eu acabo por. A área da ginecologia, estou mais focada na área da ginecologia, embora a especialidade também abarque a área da gravidez, da obstetrícia. O meu trabalho é principalmente focado na ginecologia e aborda a saúde da mulher em todas as etapas da sua vida. Então eu vejo na minha prática diária, desde a adolescente até à mulher que está em perimenopausa ou menopausa e cada uma com as suas particularidades, aquilo que as traz à consulta. Se calhar numa fase mais jovem, são as preocupações com os ciclos menstruais, o período menstrual, com o tipo de contracepção mais adaptado Uhum. àquilo que a jovem procura, e numa fase mais madura, as preocupações também que são principalmente relacionadas com a perimenopausa e com esta fase de transição e que se prendem muito com as variações do peso, do sono, os calores, os Certo. famosos calores, as alterações do humor, portanto varia muito de acordo com a faixa etária Ou seja, vês de tudo um cada pouco mulher. considerando aqui a faixa etária, não é? Exatamente, E sim. quais é que são as queixas mais comuns, então, que tu vês? É mais a questão acompanhas mais menopausa, não é? Tem Perimenopausa. sido, e tem existido, portanto, uma procura crescente nesta fase, até porque nós temos que nos lembrar que hoje em dia as mulheres vivem cerca de um terço das suas vidas na menopausa, não é? Portanto, ou em perimenopausa, nesta transição e em menopausa. E por isso existe sim, tendencialmente, uma maior procura e uma maior preocupação pelos cuidados na área da saúde associados a esta etapa da vida. Ou seja, sentes que acaba por haver uma maior preocupação por parte das mulheres em se calhar irem à consulta e perceber o que é que se passa, ou como é que podem melhorar, ou o que é que podem fazer, Sem dúvida. não é? E diz-me uma coisa, relativamente àqui a parte da informação, tu sentes que as pessoas ou as tuas pacientes chegam mais informadas ou por causa de tudo o que se vê na internet ainda chegam mais desinformadas? O que é que tu sentes? Por exemplo, no meu caso pessoal eu sinto que muitas das vezes a informação toda que existe na internet vem contra nós, que muitas das vezes acaba por ser difícil nós sugerirmos alguma coisa em consulta e muitas das vezes as pessoas acabarem por questionar porque viram A, B ou C. O que é que tu sentes na tua consulta? Eu acho que acontecem um bocadinho as duas coisas, ou seja, hoje em dia há muita informação e é bom que exista esta informação e que as mulheres sejam mais exigentes com a sua saúde e que queiram saber o que é que se passa Eu acho que isso é ótimo, e o não que é é? que podem fazer para minimizar tudo aquilo que se reflete como algo que não é bom nesta fase ou que não as faz sentirem-se bem. Por outro lado, este excesso de informação também faz com que muita da informação veiculada seja uma informação polarizada e Uhum. que influencia muito a forma como cada mulher vive esta experiência da perimenopausa. Estou aqui mais focada nesta fase da perimenopausa e da menopausa, que é uma preocupação que está muito hoje na ordem do dia. Uhum. E esta influência ou polarização da informação faz com que a experiência de cada uma possa ser influenciada precisamente pela informação que existe e que muitas vezes não é a mais correta. E muitas das vezes também por comparação, ou não? O que é que Sem sentes? dúvida, sem dúvida, lá está. Era aquilo que há bocadinho focava. Esta experiência é vivida de uma forma individual, não é? Mas muitas vezes é altamente influenciada por aquilo que está escrito, por aquilo que é veiculado, por aquilo que é disponibilizado na muita informação que temos. E isso pode fazer com que, erradamente, a mulher sinta que algo não está bem. Tenho aqui um Uhum. exemplo que é típico e que é engraçado. Nem todas as mulheres têm os chamados afrontamentos ou calor dos sintomas vasomotores. E é relativamente frequente as mulheres virem ter comigo à consulta e dizerem: eu acho estranhíssimo, eu estou em menopausa ou estou em perimenopausa e tenho zero calores, que bom, ainda bem. Isso não Certo. tem que ser mau, está bem? Portanto, é uma experiência que é vivida de uma forma individual e que é sempre diferente de mulher para mulher. Porque depois muitas das vezes não é com os pares, isso pode virar a conversa e depois se calhar outra comenta, mas isso não é normal, não é? Existe muita comparação Muito. e que muitas das vezes acaba por influenciar, como estavas a dizer,
como elas vão vir Sem dúvida, essa fase, não é? E a parte da sem dúvida. comparação, e eu acho que as redes sociais, pronto, nessa parte não traz nada de bom, porque nós estamos-nos constantemente a comparar A em várias comparar. áreas, não é? Não é só na tua É área, eu verdade, acho que acaba por ser em é várias verdade. áreas. E relativamente aqui às mulheres que acompanhas no teu dia a dia, quais é que tu sentes que são os hábitos menos saudáveis nas mulheres que te procuram? O que é que tu sentes que acaba por chegar à consulta? Eu acho que esta fase obriga-nos muito a repensar, e é uma fase de reflexão em que nós muitas vezes devemos aproveitar as vantagens que esta fase nos traz Para em, fazer quase como um recomeço. exatamente, um reset, não é? Corrigirmos aquilo que não está tão bem, porque se calhar aos 20 anos cometermos alguns erros alimentares e não termos uma prática habitual de exercício físico pode não ter uma grande repercussão, ou não notamos uma grande repercussão na nossa saúde, mas nesta fase é crucial a aquisição de bons hábitos de vida. E muitas vezes nós chegamos a esta fase e não nos sentimos bem e precisamos de perceber o que é que nós precisamos de corrigir, de melhorar. Uhum. E isto reflete-se muitas vezes na qualidade do nosso sono, na forma como o nosso humor, como nós estamos no dia a dia, naqueles quilinhos que ganhamos e não percebemos muito bem porquê. Portanto, tudo isto deve ser visto, na minha opinião, como uma grande vantagem para nós pararmos e refletirmos sobre aquilo que nós podemos mudar. E há algum hábito que tu sintas que é mais frequente nessas mulheres? Como se alimentam? O que é que elas às vezes costumam, como é que chegam à tua consulta? Muitas vezes as mulheres chegam à minha consulta abordando logo inicialmente a questão do peso. Pois, era isso que eu ia dizer. É Do automático, peso. não é? É. Não percebem porque é que até aí sempre foram magras ou nunca tiveram grandes problemas com o peso, ou até tiveram, mas conseguiram gerir de uma forma melhor ou pior, mas que foram conseguindo gerir aqueles quilos a mais e que naquele momento têm, por exemplo, obesidade ou aumentaram muito o peso e não percebem porquê e dizem frequentemente eu não percebo porquê, porque eu não fiz nenhuma modificação. Mas Uhum. é nesta altura que nós temos que, se não tivermos feito as modificações antes, é nesta altura que nós temos que começar a fazê-las, sem Certo. dúvida. E eu acho que é importante também, e eu acho que cada vez mais fala sobre isto, e ainda bem, que é nós começarmos também a trabalhar na prevenção, não é? E independentemente do aumento de peso ou não, diz-me se concordas, é nós percebemos que a alimentação e que o estilo de vida é fundamental para a nossa qualidade de vida. E independentemente de termos peso a mais ou não, nós temos que estar preocupados com o nosso estilo de vida. Não é? Sem Eu acho dúvida. que muitas das vezes, e ainda continua muito essa ligação, que é a alimentação ou a consulta de nutrição, é só e apenas para quem quer perder peso. Não é? Acho que hoje em dia já não é tão assim, mas ainda acontece muito. E eu acho que era importante, todos nós temos que perceber que temos que ter uma alimentação saudável, não é? Porque depois é a tal questão, chegamos a essa fase e então aí é que vamos querer mudar. E era importante também começar um bocadinho mais atrás, não é? Porque na verdade ter uma alimentação saudável, que é na minha opinião, uma definição muito subjetiva, é só e apenas comer bem, não é? E que toda a gente o devia fazer, É verdade, é não é? verdade. Aliás, as recomendações nacionais e internacionais são, portanto, no fundo, uma modificação dos comportamentos que devem ser modificados. E isto Uhum, passa muito pela alimentação, pela reeducação alimentar. exatamente, E eu não gosto nada da palavra dieta, que eu acho que certo. qualquer pessoa que ouça a Somos palavra duas. dieta, pelo menos a mim dá-me logo aqui um nó na cabeça, não é? Sim, Ninguém consegue, eu pelo menos não consigo viver constantemente em dieta. sim. É o comer bem, como tu Uhum. dizes, e o exercício físico, estes são os pilares, e o autocuidado, não é? Que no fundo também E o passa sono por também, uma não é? boa higiene do sono, exatamente, é a alimentação, é o exercício, é o cuidado que nós temos, portanto, connosco, sejamos homens ou mulheres, mas que acaba por nos afetar a nós mais pela questão das flutuações hormonais nesta fase e que nos obriga, lá está, a repensarmos o que é que nós podemos e devemos modificar. E porque eu acho que nós pensamos sempre que qualquer modificação é muito custosa, não é? E quando nós não percebemos que realmente nós podemos fazer passo a passo, acaba por ser muito difícil, não é? Porque claro que se calhar há pessoas que têm dificuldade no sono, certo? Mas será que precisam de ir para a cama à meia-noite? Será que tem que estar o telemóvel na cama, que hoje em dia, não é? É comum. Será que não podem desligar os ecrãs um bocadinho antes? Ou seja, são pequenas coisas tão simples, e que, como a questão do exercício físico, muitas das vezes há quem diga, mas caminhada não faz nada. Não faz nada, como assim? Faz. Caminhada é melhor que estar no É sofá, não é? fundamental, Muito melhor. E fundamental. eu acho que às vezes, ainda há bocadinho falava sobre isso, que é ou fazemos 8 ou fazemos 80, não é? Enquanto nós percebermos que estas pequenas alterações têm um impacto significativo na nossa vida, por exemplo, dou-te aqui um exemplo, eu quando engravidei do Vasco tive que deixar de correr, e então aquilo para mim foi um bocadinho duro, porque pronto, eu corri imenso, e então passar de correr para não poder fazer, aquilo foi muito duro, e então eu meti na cabeça que ia sempre caminhar, e habituei-me a Claro. caminhar, e aquilo fazia-me super bem,
não é? Só a questão de nós às vezes vamos tomar café, em vez de tomarmos no café ao lado de casa, vamos ao mais à frente, já estamos a andar mais um bocadinho, em vez de irmos de escadas rolantes, subimos as escadas rolantes. E eu acho que as pessoas não valorizam isso, É verdade, eu acho que é não é? preferível muitas vezes nós fazermos, Maria, pequenas modificações Uhum, e que consigamos implementar nas nossas rotinas, do que estarmos aqui a imaginar um plano e XPTO real, irrealista que depois não vai funcionar, ou funciona uma exatamente, semana e depois não funciona. Ou seja, esses pequenos passos, essas pequeninas implementações de modificações que nós consigamos integrar na nossa rotina, não é? Porque exatamente. todas nós temos uma vida, não é? Trabalhamos, temos família e, portanto, temos que conciliar estas diferentes facetas com aquilo que já temos de gerir no nosso dia a dia. Exatamente, eu acho que é muito isto. Eu espero que isto vá mudando ao longo dos anos, porque também me custa muito, às vezes, ver pessoas que realmente se percebessem a importância destas pequenas modificações e o resultado que isso ia ter era espetacular. Olha, diz-me uma coisa, há sempre muitas dúvidas relativamente aqui à menopausa e perimenopausa. Quais é que são os sintomas mais comuns nas tuas pacientes nesta fase? Olha, o sintoma efetivamente mais comum são as alterações que estão ligadas aqui à nossa termorregulação e que se traduzem muito frequentemente pelos calores. Uhum, Cerca de 80% das mulheres têm estes calores, que no fundo têm a designação técnica de sintomas vasomotores e que são extremamente comuns, que afetam cerca de 80% das mulheres, não na menopausa, porque na maioria das vezes estes sintomas começam antes da menopausa, na chamada perimenopausa, que são os anos que antecedem a menopausa e nos primeiros anos que andam ali à volta da menopausa e que podem ter uma média de 7 a 10 anos, portanto podem anteceder a menopausa estes anos todos. ok, E temos depois também estes sintomas vasomotores e esta alteração da forma como nós percepcionamos a temperatura e estes calores súbitos influenciam muitíssimo a nossa qualidade de sono, porque há mulheres que acordam à noite, são chamados de despertares noturnos, com calor, despertam e depois têm dificuldade em voltar a conciliar o sono. Isto tem um impacto enorme claro. depois no nosso dia a dia. Uma mulher que trabalhe e que tenha que estar focada no seu trabalho, que tenha que estar atenta às necessidades do seu dia a dia, nota, obviamente, com esta depleção de sono, sente-se extremamente afetada depois também na forma como funciona no Sim, seu dia a sim, dia. totalmente. As alterações do peso também são algo muito frequente e E estão sentes isso na ligadas. tua consulta, não é? Muitíssimo, muitíssimo. E nós, existe aqui um mito que é se a terapêutica hormonal de substituição faz emagrecer, e não faz, é aqui um mito que eu gostava de esclarecer. A terapêutica hormonal de substituição não está desenhada para a perda de peso, mas nós sabemos que esta perda de estrogénios que se vai manifestando e que vai ocorrendo na perimenopausa e começa anos antes da menopausa se instalar, e a menopausa é uma definição clínica, são 12 meses de ausência de menstruação que definem, portanto, a partir desses 12 meses, que a mulher está em menopausa. Estas variações e flutuações com uma diminuição progressiva dos estrogénios que os nossos ovários deixam de produzir faz com que a distribuição da gordura no nosso corpo se altere, e Uhum, esta deposição e distribuição da gordura passa a ser mais abdominal, mais visceral e menos equilibrada. Está relacionada aqui com o aumento do risco cardiovascular. uhum. Então, não é a falta de estrogénios que nos engorda, ela modifica a forma como a gordura se instala, mas a forma mais eficaz de nós mantermos um peso saudável e saúde, fundamentalmente, não é? Não é só a questão do peso, é saúde em todos os níveis, mental, portanto, através de conseguirmos recuperar uma boa qualidade de sono, a nossa saúde no geral, é conseguida principalmente com as modificações comportamentais que se prendem muitíssimo com a alimentação, com o exercício físico e, lá está, com a disciplina de conseguirmos adquirir bons hábitos de sono. Sim. É engraçado porque às vezes nas nossas consultas nós sentimos isso, não é? Temos muitas mulheres que chegam e que estão na menopausa, que realmente têm essa tendência ou que estão preocupadas com o peso, mas conseguem igualmente emagrecer, não é? Eu acho é que muitas das vezes, e também te queria perguntar isso, é se tu sentes que às vezes também acaba por ter uma justificação das pacientes que é, mas eu estou na menopausa, Sim, não e eu é? acho que é algo que também é muito cultural e que é visto como algo relativamente normal, este ganho Uhum, de peso, e efetivamente também há modificações metabólicas que se prendem mais com a idade cronológica do que com a menopausa em si, ou seja, nós nesta transição temos tendência a ganhar cerca de 700 gramas por ano, por haver uma desaceleração do nosso metabolismo em repouso, e isso faz com que, inevitavelmente, nós tenhamos alguma tendência para não conseguir manter o mesmo peso que tínhamos há 10 anos atrás. certo. Por isso é que tem que haver aqui mudança de comportamento, não é? Exatamente, Ou é seja, isso. Portanto, tentar aumentarmos, neste caso, o nosso metabolismo, não é? Tentar exatamente, é através, isso, pronto, da é isso. alimentação, do E os exercício cuidados físico, alimentares, não é? exatamente. Acaba por ser fundamental. E como é que, ou seja, das pacientes que tu acompanhas, tu sentes
mesmo que é difícil perder peso, ou sentes que das pacientes que tu acompanhas, se tiverem modificação de hábitos, ou se forem acompanhadas em consulta de nutrição, que acabam por conseguir ir perdendo peso? Como é que acaba por ser na tua prática clínica? É mais difícil perder peso, Maria, nesta fase, não Uhum. é? E nós sabemos, porque o metabolismo não é igual. Certo, Ou claro. seja, se eu cometer o disparate aos 20 anos de Certo, é decidir totalmente que não diferente. vou durante um mês comer massa e arroz e batatas, e isso está errado, não é? Nós não Sim, devemos sim, 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 fazer sim. grandes Temos só a restrições fazer uma alimentares comparação. e consigo, se calhar, emagrecer 3 quilos, 4 quilos naquele mês aos 20 anos, eu não vou conseguir com tanta eficácia, e isso está cientificamente provado, fazê-lo aos 45, aos Uhum. 50 anos, Sim, sim, porque o metabolismo modifica-se e porque a forma, claro. nós perdemos massa muscular, é fisiológico, e esta massa muscular é substituída por gordura, portanto isto é duplamente injusto e traiçoeiro, não é? Uhum. Portanto, nesta fase eu acho que é fundamental e eu acho que as pessoas de uma forma geral conseguem discernir, porque a nossa alimentação é culturalmente uma alimentação mediterrânica, mas muitas vezes nós não temos as ferramentas e a chave e o impulso de mudarmos por nós próprios, não é? E é nesta fase que o nutricionista, que o especialista em exercício físico pode dar-nos aqui uma ajuda fundamental. Ou seja, nós precisamos ter ferramentas práticas para que consigamos fazer estas modificações no nosso dia a dia. E tu sentes diferença entre quem é acompanhado, não sei se te acontece nas consultas, ou quem não é acompanhado? Absolutamente, Maria, é uma diferença gigante. E nós sabemos que em perimenopausa e na menopausa, as mulheres que têm menos sintomas vasomotores, menos calores e que conseguem manter um peso mais saudável e que têm mais proteção óssea, sim, porque isto do exercício físico e da alimentação cuidada também interfere na Sim. redução da diminuição da perda da massa óssea, que pode levar à osteoporose e ao risco de fratura em menopausa. Sabemos que quem faz este cuidado previamente Pois era isso que eu também te ia perguntar. Se tu sentes quando tens pacientes que chegam à tua consulta, por exemplo, com uma maior quantidade de massa muscular, se sentes que é diferente. elas próprias sentem-se diferentes. São mulheres que têm menos afrontamentos, são Pronto. mulheres que têm menos dificuldade em conciliar o sono, que dormem melhor Uhum. e que já têm esta prática também do exercício físico, da alimentação saudável, de higiene do sono muito bem implementadas e que passam esta fase, na grande maioria das vezes, quem tem estes hábitos implementados, lindamente, sem sintomas. Ou seja, daí outra vez aquela questão que falámos há bocadinho da prevenção. Ou Sim. seja, até para quem nos estiver a ouvir é importante, não é? Começar antes, não esperar, não é? Porque isso, eu acho que é uma grande dificuldade, e há bocadinho que falei nisso, que é quando nós falamos em estilo de vida, as coisas não acontecem de um dia para o outro. E nós muitas das vezes só queremos mudar quando as coisas começam a acontecer. E isso custa-me um bocadinho, porque nós sabemos que elas vão acontecer, então porque é que não prevenimos, não é? Porque, por exemplo, ter uma alimentação saudável não significa deixar de comer uma sobremesa, um doce, ir a festas, ir a casamentos, ir a batizados, não tem nada a ver com isso, não é? E se toda a gente passasse pelo que é que realmente é uma alimentação saudável e aproveitar estar com os amigos e com bons portugueses que somos, gostamos de estar numa boa mesa, não é? Mas conseguíssemos perceber que dá para conciliar tudo, era tão bom, É verdade. E não esta é? questão da socialização e de estarmos com os outros, como tu focaste, é importantíssima mesmo nesta Sim. fase para a nossa saúde mental também, não é? É muito importante nós também estarmos com os outros, socializarmos, partilharmos as nossas experiências e lá está, sem que sejam necessários grandes sacrifícios, conseguirmos adquirir hábitos saudáveis sem o sacrifício de sentirmos que estamos permanentemente Não em pode esforço ou em ser. dieta, porque isso Isso é não resulta, impossível, isso claro. nunca vai ser, isso pode resultar um mês, 2 meses, mas isto nunca vai ser sustentável, não é? Até porque eu considero que, claro que há eventos sociais que é muito difícil conseguir controlar, porque depende qual é que é o evento social, onde é que estamos, mas muitas das vezes, se nós tivermos uma atitude ativa nesse evento social, a forma como nós nos alimentamos também pode ser um bocadinho diferente, não é? Eu É já dei verdade. aqui um exemplo que é, nós vamos, por exemplo, a um restaurante, vou dar um exemplo, não é? Nós podemos ter uma atitude ativa e dizer, olha, não preciso de entradas, pode-me já levar uma sopa ali para a mesa 2. É uma atitude ativa, enquanto se nós tivermos uma atitude passiva, os rissóis aos croquetes já lá estão, É não é? verdade, é Mas verdade. isto não significa que eu não possa comer as batatas fritas a seguir. Só que se eu comer a sopa e deixar as entradas, já estou a fazer uma melhoria. É E isto verdade. parece que não, mas faz muita diferença, Muita diferença. não É é? esta reflexão e consciência sobre aquilo que nós comemos, que é algo que também faz com que muitas vezes seja necessário nós recorrermos e sem qualquer problema à ajuda de um profissional na área da nutrição que nos vai ajudar, nem que seja a organizarmos, a gerirmos melhor tudo aquilo que nós fazemos em termos alimentares, não é? Sim, porque e pronto, eu defendo muito isso, que é a questão das rotinas, não é? Das rotinas agitadas, nós andamos sempre com mil e uma tarefas e mesmo assim eu acho que é possível ter uma alimentação saudável, desde que as coisas sejam bem estruturadas. Uma das coisas que às vezes que dizemos nas nossas consultas é, faça uma reflexão, às vezes houve uma vez que eu também pedi uma cliente para ela fazer uma composição, literalmente, de como é o seu dia. Acorda às X, vou levar as miúdas Y, almoço X, porquê? Porque se nós conseguirmos olhar para aquele texto e percebermos a minha rotina é esta, então aqui de que forma é
que eu consigo incluir o que é importante para mim? Porque se nós não tivermos esta fotografia do nosso dia, é impossível nós conseguirmos fazer isso. É mesmo muito É difícil. verdade, é verdade. Eu não tenho esse tempo e não é essa a função fundamental da minha Ah, não, consulta, claro, estou a da dizer tua sem dúvida, na nossa mas muitas consulta. vezes eu apercebo-me, durante a consulta de ginecologia, que não há percepção daquilo que a pessoa come. Ou seja, que vamos sobrevivendo ao longo do dia e entre o trabalho e as múltiplas tarefas e exigências que Completamente. temos, que chegamos a casa à noite cheios de fome, que temos que muitas vezes preparar um jantar à última da hora e que enquanto não temos o jantar, se calhar vamos petiscando e comendo coisas que não são tão boas e nem sequer temos a noção e a consciência daquilo que nós comemos. Eu percebo-me disto na consulta. Obviamente não é, como te disse, a área, o foco da minha Sim, sim, consulta, sim, mas é e uma coisa que daí falam. é algo que é fundamental, não é? Eu acho que Uhum. neste sentido é extremamente importante nós percebermos o que é que nós comemos, não é? E termos uma planificação daquilo que é a nossa alimentação no dia a dia. Olha, vou-te dar um exemplo, por exemplo, que às vezes que acontece muito, que é às vezes os nossos filhos, quando crescem, não é, têm atividades extracurriculares. E às vezes chegam-nos à consulta pessoas que os filhos estão nas atividades extracurriculares e os pais estão à espera, no carro, se calhar nas redes sociais. Essa hora podia ser para fazer uma caminhada ou para ir às compras da semana, por exemplo. Ou seja, não iam tirar mais tempo do seu dia para ir fazer esta tarefa, porque se o fizessem vinha logo aquele pensamento. Isto é muito difícil, não tenho tempo, tenho que tirar mais uma hora do meu dia, mas é só refletir sobre o nosso dia e perceber onde é que nós conseguimos encaixar. É verdade, Só isto fazia é uma verdade, diferença, é não é? verdade. 2 dias por semana, atividades extracurriculares, uma caminhada de 45 minutos, espetacular, É não isso. é? Isso. Olha, em relação aqui à planificação alimentar, eu devo dizer que sou a tua maior fã, provavelmente, eu sigo-te, e esta questão de planificar a nossa alimentação ao longo da semana, previamente, por exemplo, eu Uhum, agora passei, não o faço sempre, confesso, mas há muitos fins de semana em que eu dedico ali metade da tarde a preparar as refeições para a uhum. semana, isto ao fim de semana. E se no início, se me perguntassem isso há um ano, eu achava que isto era impensável, eu queria perder 2 ou 3 horas do fim de semana, o precioso fim de semana para cozinhar, o impacto que isto tem depois no dia a dia e durante a semana, e principalmente quando nós temos atividades com os miúdos extracurriculares e chegamos a casa às 7 ou 7h30 E da queremos estar noite. presentes com eles, não é? Exatamente, o termos as refeições já pré-preparadas, que confeccionamos no fim de semana, faz uma diferença gigante. Uhum. Não só na rapidez com que nós podemos proporcionar-lhes essa refeição, porque eles vêm cheios Certo. de fome, e nós também, não é? Como o tempo que depois nós também temos para estarmos todos juntos em família, que pode até ser só meia hora, Maria, mas é um tempo com qualidade, Exatamente. Uma não das é? coisas que eu às vezes também sugiro é as pessoas, quando estão a cozinhar ao fim de semana, mesmo não tirando essas 2, 3 horas, cozinharem logo a mais a considerar para a semana. Ou seja, muitas das vezes é dia de família, ao fim de semana, não é? E às vezes, por exemplo, se tu vais fazer uma carne assada para sábado, para a tua família, faz logo, congelas, tens para segunda ou para Exato. terça, não é? E se nós tivermos logo na nossa cabeça que vamos às compras e vamos comprar aquela carne assada, em vez de comprarmos 1 quilo, compramos logo dois. Sem ter que estar a pensar mais sobre Sim. isso, considerar logo a congelação, considerar logo as sobras, acaba por ser uma coisa que depois fica na nossa vida, não é? E que facilita muito depois o nosso planeamento das refeições e a nossa dinâmica, não é? E diz-me uma coisa, que erros é que tu vês nas mulheres que tentam emagrecer, se vocês falarem sobre isso em consulta, que estão nessa fase, na menopausa, perimenopausa, costumam falar contigo sobre isso, o que é que costumam fazer, o que é que não? Acredito que às vezes Às venha, vezes, ou sim, seja, há uma grande preocupação no não conseguir emagrecer e não perceber porquê. E eu acho que aqui a principal questão, portanto, eu poderia aqui 2 ou 3 coisas assim mais concretas, que é se calhar o petiscar, uhum. mas que se prende tudo, eu acho que com a mesma origem, que é a falta de consciência ou de reflexão daquilo que nós vamos fazendo ao longo do nosso dia a dia. Ou E seja, muitas, muitas das vezes restringem durante o dia, porque querem emagrecer, não é? e Depois depois à chegam ao noite estão final do dia esfomeadas. completamente E não esfomeadas. estão a pensar no que é que estão a comer. E se Uhum. calhar acham que não vai ter grande impacto comer uma bolacha de chocolate ou alguma coisa ali, um punhado de batatas fritas e assim qualquer coisa ali para mascarar a fome. E tem, não é? E Uhum. se calhar tem, depois de E não sei temos muito quantas horas medo, sem comer. e aquela questão que há bocadinho também estávamos a falar, que é, às vezes têm medo do arroz, da massa, da batata durante o dia, excluem, não é? É Mas verdade. depois, ao final do dia, e eu até percebo, não é? Eu também, às vezes, tenho fome de lobo, não sei se isso acontece, não é? Mas imagina, se tenho um Acontece, dia mais acontece. acelerado, se não como assim muito, eu sei que ao final do dia vou ter muito mais fome. Mas pronto, eu já estou formatada para chegar a casa e comer uma sopa. Mas antigamente, eu sei perfeitamente que chegava a casa e também ia petiscar tudo e mais Isso, alguma coisa, não é? é E é isso. muito difícil controlar, porque já estamos completamente. É verdade, portanto, o nosso cérebro já está em piloto Uhum. automático, quer comer, portanto, é uma defesa do nosso organismo já desde os tempos primitivos. Nós ficamos ansiosos e nervosos quando temos fome, precisamente
precisamos de hidratos de carbono, de energia rápida. E se não tivermos uma planificação, isto é a minha opinião, atenção, enquanto ginecologista, sem estar aqui a entrar na área da nutrição, Sim, se nós não te não preocupes. programarmos e planificarmos as nossas refeições, o dia a dia, o que é que nós vamos comendo ao longo do dia, porque olha, às vezes eu tenho alturas em que eu não consigo tirar uma hora, aliás, isso acontece a maior parte dos dias, para almoçar. E o que é que eu faço? Aqui a minha opção é, em vez de comer bolachas e alguma porcaria à hora do almoço, eu trago uma refeição já feita de casa, trago Exato. uma sopa e trago se calhar um ovo cozido e uma salada. Olha, pode não ser a refeição perfeita, Podes mas levar também tento. aquelas saladas frias, ou às vezes com massa, com frango Sim, desfiado e com legumes e comer à exatamente, colher, que por tu comes em exemplo. pouco tempo, ok? O ideal é não almoçarmos em 10 ou 15 minutos, mas às vezes não há outra solução, não é? E é melhor, aliás, há outra solução. Agora, se calhar é melhor nós comermos uma salada em 10 minutos ou 5 minutos, ou o Uhum, que seja, do que não almoçarmos todo e depois não conseguirmos sequer funcionar e estarmos certo, cheios de claro. fome ao longo do resto do nosso trabalho e mesmo quando chegamos a casa. E aqui não há soluções perfeitas, se calhar é tentarmos encontrar a É a tua solução. rotina e eu acho que é fundamental, não é? Eu É também sei isso, que não devo almoçar em frente ao computador, mas às vezes isso acontece e eu claro, assumo. É a claro. vida. Portanto, É isso, é a realidade do dia a é a dia. realidade, não é? Se tu às vezes tens consultas seguidas e não consegues uma hora para almoçar, pelo menos vais arranjar uma estratégia para te alimentares bem naqueles 20 minutos, Exatamente, não é? exatamente. Porque é a vida a acontecer e nós não conseguimos controlar tudo. E eu também falo muito nisso, que é só a questão de apanharmos trânsito, vai mudar totalmente a nossa vida. Não é? Se nós tivermos, apanharmos trânsito, já não vamos conseguir fazer É o verdade. jantar, temos que ter sempre o jantar e temos que contar com essas coisas. E eu acho que muitas das vezes nós não pensamos é nisso, que é a nossa realidade não é a realidade dos outros. Sem dúvida. E então acaba por fazer aqui uma grande Claro que diferença, sim, é não o que é? faz sentido para nós. Portanto, eu acho que é Exatamente. evitarmos ao máximo as É aquela comparações com os frase, outros. Não há vidas sim, perfeitas, ninguém as tem, mesmo que às vezes pareça nas redes sociais. certo, E é, portanto, no fundo, termos a noção do que é a nossa vida e o que é que nós podemos fazer de melhor por nós, porque inevitavelmente também vai ser o melhor para aqueles que estão connosco, não é? Que nos completamente. rodeiam e com quem nós estamos no dia a dia. É aquela célebre frase que nós usamos, que é o melhor plano para ti é aquele que tu consegues cumprir. Sem dúvida, É, totalmente de acordo. senão não funciona. Olha, já falámos um bocadinho, mas da questão do sono. Porque é que ele então fica tão afetado nesta fase? É por causa daquela questão então dos afrontamentos, pelo que eu percebi? Olha, os afrontamentos, sim, porque a base de tudo isto está associada às flutuações hormonais que nós começamos já a Uhum, sentir em perimenopausa e que são muito mais intensas, como já tínhamos falado, muitas vezes antes da menopausa se instalar, até tendencialmente costumam estabilizar logo nos primeiros anos após o início da menopausa. Estas flutuações hormonais são principalmente devidas aqui a duas hormonas, não só, mas principalmente, que são os estrogénios e a progesterona que os nossos ovários produzem em idade fértil e que começam na perimenopausa, naqueles anos que antecedem a menopausa, a diminuir. Não diminuem de repente, só em situações excepcionais. Portanto, eles vão flutuando a alturas em que estão mais baixos e é nessas alturas que nós temos mais calores e mais dificuldade em dormir e alturas em que voltam a subir e nós até nos sentimos melhor. São estas flutuações que fazem com que o nosso organismo tenha estas sensações de afrontamentos e sintomas vasomotores e a nossa higiene do sono, mesmo sem os afrontamentos, também se modifica, ou seja, a nossa qualidade de sono pode ter aqui modificações importantes. uhum. A progesterona, uma das hormonas que os nossos ovários produzem, está ligada ao sono e à nossa qualidade de sono. E quando ela diminui, e os estrogénios também, nós podemos começar a ter aqueles despertares com ou sem afrontamentos, muitas vezes associados aos afrontamentos, mas por si só, em que acordamos e depois já não conseguimos dormir ou só conseguimos adormecer passado 2 ou 3 horas. Isto depois acaba por ser muito impactante no nosso dia a dia, no dia a Sim, seguir e no outro e sim, no sim. outro, não é? E portanto, prende-se principalmente com estas flutuações hormonais que começam a ocorrer e que lá está, através do estilo de vida, nós conseguimos muitas vezes diminuir este impacto que ela pode ter negativamente sobre a nossa saúde. Pois, era isso que eu ia perguntar, se era se todos os sintomas têm que ser aguentados, porque acredito que também haja mulheres que se aguentam, ou se podem realmente ser melhorados. Olha, eu acho que posso dizer que os sintomas podem, de Exato, uma forma global, ser melhorados. Sem dúvida, nós já não temos que os aguentar, não é? Isto, exato. isto acaba por ser um bocadinho um mito do tempo das nossas mães que iam ao médico e diziam: olha, tem que aguentar esta fase. Não, não temos que aguentar. E lá está. Aqui entram novamente as modificações do estilo de vida, sem dúvida. É o pilar fundamental, é a primeira recomendação: exercício, alimentação, higiene de sono, aquilo que tu falaste dos dispositivos também. É desligar os dispositivos ao final da tarde e ponto final, não é? Ou tipo, no máximo dos máximos até a hora de jantar. Aquelas pessoas que dizem: eu só consigo adormecer ao telemóvel ou com a televisão ligada. Não!
está cientificamente provado que a higiene do sono é muito pior, o cérebro não consegue descansar e, no fundo, regenerar e restabelecer as funções cognitivas ao longo do nosso sono, se nós adormecermos com uma Claro. televisão Tem que ligada ser uma ou ao mudança telemóvel. comportamental, não é? Mas a É pessoa tem verdade. que querer. A É pessoa verdade, tem e que querer. começa por aí. E nós sabemos que muitas vezes só estas modificações comportamentais fazem com que não seja necessária mais uma terapêutica farmacológica, por exemplo. Pode ser necessário. Há mulheres que não têm uma resposta ótima e que continuam a sentir um grande impacto negativo no sono, nos afrontamentos, mesmo tendo um estilo de vida saudável. E é nessa altura em que os fármacos entram, seja medicação natural, seja farmacológica, dentro da farmacológica hormonal ou não hormonal. Hoje em dia há uma panóplia, uma diversidade enorme de opções seguras e que são estudadas e que podem melhorar a qualidade de vida das mulheres nesta fase. Portanto, não temos porquê, respondendo Uhum. agora aqui objetivamente Certo. à tua pergunta, De aguentar. aguentar. Eu acho é que tem que ser aqui um complemento, não é? Ou seja, as pessoas também têm que perceber que têm que ser responsáveis por querer mudar, não é? E não estar só dependentes de Lá tudo o que está. tu, neste caso, E dos podes fazer, fármacos. não é? Eu acho que Ah, as pessoas acreditam que a solução é começar pelos fármacos e não é. O uhum. fármaco é aquilo que vem a seguir quando toda a implementação de modificações comportamentais não está a resultar como E nós claro que pode prevíamos. fazer sentido, nem é isso que está em questão, só que eu acho é que muitas das vezes, e é a mesma coisa na alimentação, é muito mais fácil, se calhar, eu acreditar que tenho que tomar A, B ou C para conseguir atingir os meus objetivos, do que eu própria querer fazer uma modificação de comportamento, não É. é? E é É isso. uma desresponsabilização no fundo, ou seja, Exato. nós temos que começar, este autocuidado tem que ser iniciado e decidido por nós, Uhum. porque ninguém vai fazer estas modificações por nós, não é? E elas são, na grande maioria das vezes, tão eficazes que fazem com que nós consigamos, só com estas modificações de comportamento, passar esta fase sem sintomas e passando bem. Aliás, porque já disseste, não é? Que quem apresenta um estilo de vida mais equilibrado, vá a uma alimentação, exercício físico e sono, Regular. acaba por chegar à tua Por si consulta só, claro, totalmente diferente, não claro. é? É E há verdade. alguma coisa que tu sentes que as mulheres normalizem nesta fase? Olha, esta questão do peso, não é? Que acham que é normal ganharem peso e não conseguirem recuperar um peso saudável, não é? O peso saudável não tem que ser o peso idealizado, não é? Portanto, é um peso saudável que lhes proporciona proteção cardiovascular. É um mito, não é? Porque nós podemos, através do nosso estilo de vida, e lá está novamente, conseguirmos o nosso peso saudável. Os afrontamentos, eles não têm que ser vividos com normalidade, principalmente quando têm um impacto negativo. E atenção, há mulheres que podem ter afrontamentos e terem 1 ou 2 afrontamentos por dia e não sentirem que isso impacte negativamente na sua vida. Por exemplo, dormem bem na mesma. Está tudo bem, se calhar não temos que estar E ainda ali bem. tão focados nesta questão dos afrontamentos, não é? Se eles não têm um impacto negativo no teu dia-a-dia, e se Uhum, vives bem com eles vão passar. Na grande uhum. maioria das vezes, eles passam logo ali nos primeiros anos após a instalação da menopausa. Mas existem outras coisas para as quais nós temos de trabalhar, no fundo, para tentarmos implementar e melhorar, no fundo, a nossa saúde, não é? Uhum. E passa muito por aí. Ok. E diz-me uma coisa, se uma mulher estivesse agora a entrar na perimenopausa, por onde é que devia começar? O que é que tu sugerias? E eu acho que, no fundo, é toda esta conversa que nós temos tido até agora, não é? Perceber o que é que tem de modificar, porque há mulheres que vêm à consulta de ginecologia em perimenopausa e que vêm a uma consulta de rotina dizer-me que estão bem, portanto, e que, no fundo, o que nós vamos fazer são os exames de rotina adequados a essa faixa etária. Ah, quando os hábitos de vida saudáveis já estão implementados e instituídos, é muito fácil, Maria, não é? No fundo, é nós mantermos uma vigilância no fundo, ajustarmos só aquilo que seja estritamente necessário. Mas, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. E é nesta fase em que as mulheres vêm à consulta em perimenopausa e já com sintomas que surge esta janela de oportunidade de nós conseguirmos modificar aquilo que não está bem e que, ao ser modificado, pode proporcionar-nos uma vida melhor, não é? Uhum, certo. E por exemplo, quando é que uma mulher deve ir à consulta? Uma Ah, boa pergunta. uma consulta de ginecologia, no Sim. geral. Ou, Olha, por exemplo, quando é mais velha e começa a sentir, se calhar, algum sintoma. Aí deve marcar. deve ir. Idealmente, nós devemos fazer a Sim, nossa vigilância em saúde por certo, rotina, certo, antes dos certo. problemas surgirem, não é? Uhum, Mas, obviamente, se não o tivermos feito até agora, quando nós sentimos que alguma coisa não está bem, sim, sem dúvida, procurarmos essa ajuda sem nenhum problema. uhum. Mas sim, a chave, é aquilo que tu disseste, é a prevenção. E nós procurarmos, portanto, Porque depois vocês também vão logo encaminhando, não é? sim, sim, sim. E a colaboração em equipa e em rede, Sim. eu acho que é fundamental, não é? Uhum. Termos alguém que consiga proporcionar às mulheres um apoio nutricional, termos alguém que consiga orientar as mulheres, porque há mulheres que nunca fizeram exercício físico. Quem já faz exercício físico é muito mais fácil depois, se calhar, adquirir novos hábitos. Em vez de ir caminhar, por exemplo, as mulheres dizem: eu não percebo porque é que eu ganhei peso e ganhei 5
quilos nos últimos 3 anos e não sei porquê. Eu até faço exercício físico e vou caminhar 2 vezes por semana. Não, nesta fase não é suficiente 2 vezes por semana, a não ser que faça 2 horas de caminhada cada vez Uhum. que vai fazer uma caminhada. Há, no fundo, uma definição que é universalmente aceite da prática de exercício físico cardiovascular de pelo menos 150 minutos de Uhum. exercício físico cardiovascular por semana, que é o caminhar, pode ser o correr, pode ser o nadar, portanto é toda a atividade que nos obriga a mexermos, andar de Uhum. bicicleta, mais 2 tempos de treino de resistência, de ganho de força muscular, precisamente para evitarmos esta perda da massa muscular que depois até é Sim, sim. substituída por gordura nesta altura. Portanto, os critérios para o exercício físico nesta fase são extremamente exigentes e muitas vezes a mulher até faz exercício físico, mas não está a fazer o exercício físico da forma ideal. E, Uhum. portanto, aqui precisamos de adaptar e implementar pequenas mudanças para que ela possa, no fundo, entrar aqui nestas recomendações e perceber como é que isto está a resultar, porque cada caso, obviamente, é um caso, mas na grande maioria das vezes funciona. O aumento da prática de exercício físico tem logo ali efeitos benéficos do ponto de Em vista tudo. cardiovascular em tudo. Na nossa saúde, a diminuição do risco de hipertensão, de No diabetes, bem-estar, na autoestima e colesterol, coisas até no sono, começam tudo. na parte Obviamente. intestinal, não é? Em tudo, E em tu tudo. sentes que as mulheres estão abertas a isso ou não? Quando tu tocas no assunto da nutrição, do exercício, como é que tu sentes? Hoje em dia já noto mais abertura. Acho Uhum. que há alguns anos atrás, e se calhar não há muitos, existia mais resistência. Eu acho que hoje em dia já existe mais abertura, até porque a informação também nos chega de uma maneira, às vezes quase que massiva, não é? Então as pessoas já estão mais alerta para a importância também de adquirirmos hábitos de vida saudáveis. Acho que é mais fácil hoje conseguirmos chegar até à pessoa e reforçarmos esta importância do exercício físico e da alimentação e do autocuidado comparativamente a alguns anos antes. Eu acabo é por sentir, não sei se concordas, que as pessoas, pelo menos relativamente à alimentação, consideram que sabem sempre o que é que têm que Este é fazer, um grande problema não e é? sabes, Maria, eu acho que, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas que vêm à consulta percebe que beber um refrigerante, não vou estar aqui a falar de marca, já ia aqui dizer uma marca, beber um refrigerante não é saudável, não Certo. é? E sabem que a água é mais saudável, e sabem que o azeite é melhor do que o óleo, e percebem que o confeccionarmos as nossas próprias refeições é geralmente mais saudável do que irmos, Ou seja, o portanto, básico as pessoas sabem, não é? agora, as ferramentas para nós conseguirmos no dia a dia implementarmos as mudanças é que não. E eu acho que é aí, esta é a chave para a mudança. E é aí que é importante nós não termos nenhum problema em recorrermos a um profissional que nos dê todas as ferramentas e os pontos-chave que nós precisamos depois para realisticamente conseguirmos integrar estes hábitos no nosso dia a dia. Ou seja, de uma forma geral, nós até temos alguma noção. Agora, implementá-la na nossa rotina e no nosso dia a dia, isso é que é mais difícil. E é Certo. aí que nós precisamos da ajuda dos outros, não E é? eu também acho que é. Eu concordo, ou seja, eu acho que o básico dos básicos as pessoas sabem, têm que comer sopa, que têm que comer legumes, têm... Mas depois, quando falamos em determinadas especificidades, por exemplo, e até há uma aula que eu gosto muito, que é as calorias escondidas, por exemplo, em que muitas das vezes tu podes realmente alimentar-te bem durante o dia, só que há alimentos, por exemplo, que são mais calóricos, não é? Que têm uma densidade energética maior, e por exemplo, os frutos secos são muito interessantes, mas a verdade é que pode ter ali um impacto muito significativo, não é? Pois, não No é um consumo quilo por energético, dia. pronto, de determinada pessoa. E a pessoa, se não for acompanhada, não consegue É perceber isso. verdade, Porquê? Porque o fruto seco é é verdade, saudável, não é? É a mesma coisa que a quantidade de azeite, não é? Poucas são as pessoas que acabam por quantificar a quantidade de é azeite que verdade. utilizam e não percebem que aquilo pode ter um impacto significativo. Eu acho que muitas das vezes é essa a grande dificuldade. É, mas eu como bem, eu como saudável, só que depois estes pequenos pormenores, que só o profissional de, É de isso, nutrição é é que que acaba está. por avaliar em Pois, consulta, não é? E que faz toda a diferença, pois é. porque o básico, mas mesmo assim, o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas sabendo o básico acabam por não implementar. Ou seja, temos que comer sopa ao almoço e ao jantar, certo? Mas conta-se pelos dedos as pessoas que o É fazem. Por verdade, exemplo, é não é? verdade, é isso. Eu acho que é um bocadinho por aí. Mas isto se calhar não é tão importante, mas depois faz imensa diferença. Eu não sei como é que também é a tua prática no dia a dia, mas eu percebo que a ajuda de um profissional que esteja relacionado e que esteja diferenciado nestas áreas pode, através de pequeninos passos, fazer toda a diferença na implementação dos hábitos, porque aqui o que importa é isso, é nós conseguirmos implementar no nosso dia a dia de uma forma realista estes hábitos, porque senão não resulta só sabermos que ou Não. fazermos isto 20% da nossa semana e 80% não ligarmos nenhuma, não é? Portanto, isto tem que fazer parte do nosso dia a dia e da nossa rotina para resultar, porque senão não funciona. Tem que ser, pronto, uma coisa que nós fazemos na nossa consulta de nutrição é muito isso, é o plano de ação para a pessoa conseguir implementar aquilo. Se não conseguir numa próxima consulta, porquê é que não conseguiu? Qual foi a razão? Mas ir à especificidade. Então, se não dás desta forma, vamos arranjar outra estratégia. Não pode ser só, olha, tem que comer sopa ao almoço e ao jantar.
Está bem. É como o exercício. Eu até faço yoga uma vez por semana, mas não é suficiente. O yoga é ótimo para as articulações, para a flexibilidade, para a parte mental, não é? Mas não chega nesta fase só o yoga, Uhum. não E é? ter as coisas programadas, planificadas, não é? Ou seja, às vezes, por exemplo, até relativamente ao exercício físico, se o problema da pessoa é depois chega à casa e vê tudo por fazer, então não entra em casa. Claro. Leva o equipamento, por exemplo, para o trabalho. E isto, por exemplo, nas nossas consultas, às vezes fica escrito: leva o equipamento para o trabalho, veste-se no trabalho, para depois, quando chega à Isso é casa, uma ótima dica, acho que vou adotá-la não também. subir as escadas e ir logo dar uma volta de 1 quilómetro, porque isto faz diferença, Pois porque a é, pessoa precisa é desta estratégia, não precisa de saber que tem que ir fazer 2 caminhadas. pois é. É esta, pronto, são pequenos pormenores que, se nós conseguirmos colocar na nossa rotina, vai funcionar. Pois é. Essa acaba por ajudar. Muito, muito, acho que vou adotá-la também. Porque chegas a casa, vês roupa por lavar, Claro, ao louça e depois, se calhar já não me dá assim tanto jeito. já Assim não te não entras em priorizas, é casa. isso, é Não isso. podes entrar em casa, está marcado. Ok, vou lembrar-me disso. Olha, e agora aqui para terminarmos, uma mensagem para mulheres que sentem que o corpo já não é o mesmo. Olha, o corpo não é o mesmo, é um facto, não é? Eu acho que nós temos que viver bem com isso, essa é a Uhum. chave. Não é igual aos 20 anos, o nosso corpo não é igual aos 20 e aos Também 50, temos que porque não aceitar, é. não é? Claro que sim. E o aceitar não passa unicamente por aceitarmos e resignar-nos quando alguma coisa não está bem. Portanto, é em primeiro lugar aceitarmos que estamos diferentes e que esta fase até pode ser muito mais interessante do que quando tínhamos o corpo dos 16 ou dos 20 anos, não é? Porque temos mais maturidade, porque temos mais know-how, porque sabemos muito mais coisas do que sabíamos há umas Uhum. décadas atrás e implementarmos hábitos de vida saudáveis. Nós vamos precisar quase sempre de fazer mais exercício do que fazíamos aos 20 anos, não é? Uhum. Nós vamos precisar ter mais cuidado com a alimentação e estar mais atentas ao que comemos, ao que fazemos, ao disciplinarmos no nosso dia a dia, do que aos 20 anos, que nós recuperamos de 2 horas de sono muito mais rápido do que agora nesta fase, não é? Portanto, é aceitarmos que é diferente agora, é diferente, mas fazermos como um reset. Portanto, a partir de agora é assim e fazermos com que isto resulte no nosso novo eu, porque esta perimenopausa e menopausa é para muitas mulheres um novo eu, é um Uhum. recomeçar e aproveitarmos esta fase também para olharmos para aquilo que pode ser melhorado, para aquilo que não está resolvido, para os fantasmas que estão no nosso armário, para as nossas resistências em modificarmos, sei lá, a quantidade de exercício físico, melhorarmos aquilo que, ou termos mais consciência daquilo que vamos comendo ao longo do dia a dia. O nosso stress e a gestão do stress também é importantíssimo aqui, não é? Seja na forma de nós conseguirmos esta gestão ou diminuição do stress através do exercício, do mindfulness, do yoga, o que nós quisermos. Portanto, encontrarmos aqui um conjunto que não tem que ser inscrevermos no ginásio, porque muitas vezes nós 5 conseguimos vezes fazer por exercício semana. físico na rua, não precisamos de contratar um chefe para a nossa casa, eu adorava, mas não é uma solução Quem sabe um realista. dia. Vou mesmo só agora, mas conseguirmos reunir aqui uma série de soluções que funcionem para nós e aceitarmos que as coisas agora são assim, porque não têm que ser Uhum. piores, Maria, podem até ser Mas muito mas melhores a sabes que partir eu de agora. concordo, eu gosto da fase da vida onde eu estou, sinto e acho que nós, quando vamos crescendo, pronto, ficamos mais maduras, e eu sinto que há coisas que eu quero melhorar na minha vida e que a fase onde eu estou vai-me permitir isso. E que Ou não eras seja, capaz eu aos não 20, e não sim, é? ou seja, imagina, eu acho que até gosto mais da minha vida agora do que quando estava nos 20 anos, e eu acho que é muito interessante também nós sermos boas para connosco próprias, não é? Não estarmos sempre, como se diz, a comparar, a ficar frustradas, e perceber que esta maturidade também nos pode permitir conquistar outras coisas que para nós fazem sentido nesta altura e na vida, não é? É verdade. E eu acho que muitas das vezes nós não fazemos este Este exercício, exercício é porque verdade. comparamos-nos sempre. Olha, imagina, eu antes de engravidar do Vasco, eu fiz 2 meias maratonas, corri 21 quilómetros. E deixei de correr, e realmente foi uma fase dura porque eu corria muito e deixei de correr. Mas hoje em dia eu não me comparo que fiz 2 meias maratonas. Se eu conseguir, gostava de voltar a fazer. Quero voltar a fazer exercício físico, mas não estou sempre aí porque tu já fizeste 2 meias Claro, maratonas e agora não é corres. isso. É um objetivo que eu tenho, mas não estou sempre a ir lá buscar. A Claro. Maria dá 7, dá 8 anos, é a vida. As minhas prioridades também É uma mudaram, fase diferente, não é? não E se é? calhar estás a viver coisas que não tinhas vivido antes e que são fantásticas Sim, agora, não é? é isso. E a comparação realmente eu acho que acaba por ser aqui um terror e que é algo que nós temos que implementar mesmo desde tenra idade aos nossos filhos, que é a evicção, o evitar a comparação com os outros. Uhum. E eu digo muitas vezes na minha consulta, quando a mulher vem ter comigo angustiada e com elevados índices de ansiedade, e aqui a saúde mental é importantíssima, não é a área da minha consulta, mas o encaminhar, o saber encaminhar também. Eu digo-lhes muitas vezes, quase que nesta fase de transição, quando a mulher precisa de algum apoio psicológico, psiquiátrico, o que seja, nós não temos que ser 100% em tudo. Isso é nas redes sociais, isso é uma vida perfeita que não existe. Não faz mal se nós esta semana formos
50% em casa. Ok, para a semana vou tentar ser 80% e sou se calhar 60% no trabalho. Está tudo bem, nós não existem nem super-homens nem super-mulheres. Nós não Mas eu temos acho que que nos nós comparar mulheres aos nos pomos outros. muito como Mas é super-mulheres. um Não, exercício não, é que um nós erro, temos que é um erro. aprender Eu sei. que temos que corrigir, não é? Sim, sim, Ou seja, temos que ser concordo. mais tolerantes connosco mesmas, não É não isso. sermos tão exigentes e não temos que nos autoprogramarmos para sermos 100% em tudo. Eu acho que isto dá cabo de qualquer pessoa. Portanto, é exatamente o contrário. Está tudo bem. Hoje aqui fui 40%. Amanhã, se calhar, ou na próxima semana, vou tentar melhorar isto aqui e, se calhar, em detrimento de outras áreas. Não dá para ser 100% em tudo. Certo. E fazer sempre um exercício de reflexão para perceber como é que podemos facilitar a nossa vida, não é? Sim, E eu sem acho que essa dúvida. questão da planificação, não só das refeições, mas de muita coisa, ajuda, Sem ajuda dúvida. imenso. Olha, Sem um exemplo dúvida. simples, que não tem nada a ver com alimentação, mas só a questão de eu deixar a roupa dos miúdos preparada logo de manhã e antes eu não fazia isso, ia de manhã buscar, faz toda a É diferença. verdade. Porque está lá, começam-se a vestir, ou o Rodrigo ajuda, ou eu ajudo, e não é preciso ir pensar e o que é que vai vestir e o que é que não vai vestir. É verdade. E são coisas muito simples que fazem toda a diferença. Podem fazer toda a diferença. Não é? Olha, eu faço isso com o pequeno almoço. Eu Pronto. agora estou numa fase em que deixo a mesa do pequeno almoço com os básicos preparados, portanto, com as chávenas deles para o leite, os cereais, tem dia de cereais, o pão já cortado ou tiro do congelador para o descongelar e fazer as torradas no dia seguinte, portanto, para ter o mínimo de pressas e de ansiedade quando o novo dia começa, portanto, começar o dia da forma mais tranquila possível e ir a pouco e pouco arrancando e estando com o meu foco naquilo que realmente é mais importante. E parece que não, mas faz Toda a toda a diferença. diferença, não é? Ou seja, eu acho que isto é muito de aceitação, não é? Acho que é um caminho É isso. para lá, É mas isso. E o que para lá resulta chegarmos. comigo não significa que seja o que resulta melhor contigo. Portanto, nós Mesmo percebermos. que tenhamos ambas dois filhos, de Exatamente. certeza que não resulta da mesma É forma, isso. porque somos diferentes, a nossa dinâmica é É diferente, isso, é isso. não é? E eu acho que É nós temos é que aceitar isso. E muitas das Sem vezes dúvida. nós estamos sempre mas como é que tu fazes? Mas eu também tenho que fazer assim e não temos. É boa a diferente. troca de experiências e de ideias, Isso eu não é? também Porque nos acho. inspira muitas vezes, Sim. mas nós não temos de ser iguais aos outros, não é? É Nós isso. temos de ser a melhor versão de nós mesmas, não é? E isso implica sentirmos bem na nossa pele, portanto, estarmos bem connosco próprias. Eu acho que mesmo assim temos feito um caminho para isso, acho que as mulheres estão muito mais alerta para isso, mas acho que também muitas das vezes ainda temos aquela pressão de eu consigo, e eu contra mim falo, às vezes é Todas mil e uma nós, Maria, tarefas a todas andar, nós. numa hora tenho que fazer isto, aquilo, ainda faço, mas pronto, e acho que às vezes Estamos a acalmar, tenho melhorar. feito esse trabalho interno também para comigo, porque acho que às vezes Muito estamos, importante, muito sim, importante, a nossa saúde mental, não é? sim. Tão Sinto é importante que para a existem saúde. sempre mil e uma tarefas que não acabam, não sentes? Existem. É a sociedade em que nós vivemos, não é? Que nos exige muitíssimo, não é? Ou que nós, e muitas vezes somos nós que autoexigimos, não é? Sim. Hoje nós conquistamos, não é? O mercado laboral e trabalhamos e achamos que temos que ser altamente funcionais e competentes em todas as facetas da nossa vida. E não faz mal se não formos todos os dias, porque na maior parte das vezes não somos e está tudo bem assim, não é? Exatamente. Olha, obrigada, gostei muito. E eu é que te agradeço Foi num esta instantinho. oportunidade. Obrigada, Joana. Foi uma boa conversa, Maria. Foi muito, Obrigada. obrigada. Obrigada, eu também. Obrigada por me acompanhares. E lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para nos acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista